Olá, participantes da FUNCEF, empregados da Caixa. Voltamos com o programa Debatendo FUNCEF em 15 minutos e hoje nós vamos falar de economia, falar um pouquinho sobre os resultados da FUNCEF e sobre um pouco de economia brasileira. Nós estamos aqui hoje com o Rogério Vida, diretor de Administração e Controladoria da FUNCEF e também vice-presidente da GECEF Belo Horizonte. E também estamos com Adenir Marcarini, aposentado Caixa, diretor de Relação com Aposentados e Qualidade de Vida da GECEF Santa Catarina e especialista em Economia. E aí nós vamos começar falando sobre os resultados da FUNCEF, e nada melhor do que nós termos aqui com a gente o nosso diretor para poder falar um pouco com a gente sobre isso. Rogério, os resultados apresentados pela FUNCEF no primeiro semestre foi um déficit de 8,2 bi, com resultado de 2,6% contra uma meta atuarial de 4,96%. Isso causa entre os participantes, e não é difícil de entender isso, a gente não estranha, esse alvoroço que causa entre os participantes quando eles ouvem um resultado de déficit. A pergunta é simples: os participantes com esse resultado e com o que a gente tem de projeção, podem ficar tranquilos, dormir tranquilos, Rogério? Olá, participante. Obrigado pela presença mais uma vez ao programa Debatendo FUNCEF. E obrigado, Nilson, pelo convite que foi realizado para que mais uma vez a gente pudesse estar tratando de assuntos tão importantes para nossos colegas da Caixa, sejam eles ativos ou aposentados, porque envolvem os nossos planos de previdência. Olha, Nilson, plenamente fácil de entender esse comportamento e essa preocupação do participante. Verificar um número de déficit acumulado como esse realmente assusta. Mas é importante que a gente faça uma análise um pouco mais ampliada do que simplesmente o resultado do primeiro semestre, que foi extremamente impactado pelo resultado dos ativos aplicados em renda variável. Para isso, eu acho importante a gente rever algumas questões. Eu vou trazer alguns números, antes de falar especificamente do déficit. Para uma meta atuarial de 4,96 e para um CDI no período de 5,10, nós tivemos dois planos que deram resultados excepcionais. O REB-BD e o novo plano BD. Esses dão dois planos de submassa segregada, que representam esses dois planos na submassa dos aposentados. O REB-BD, ele deu um resultado no período de 5,44 e o novo plano de 5,77. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para os aposentados desses dois planos, a carteira deles, que hoje está basicamente focada e centralizada em títulos públicos, NTN-B, está dando um resultado significativo. Isso é o resultado da gestão da carteira desses ativos. Bom, vamos trazer então para os outros planos. O REG Replan saldado deu 2,93 e o não saldado deu 2,94. Porém, é importante que a gente veja, que nós temos o IBRX, que é uma das bases da nossa renda variável, com uma rentabilidade negativa de menos 7,2%, e a Vale com menos 16%. Então, é importante que se tenha e se vislumbre esses resultados para que se entenda o contexto maior do resultado final. Nós estamos fazendo um trabalho de migração de renda variável para a renda fixa, esse trabalho nos planos maduros, ou seja, REG Replan saldado e o não saldado, e essa migração ela é feita aos poucos, até porque você não consegue comprar o volume de NTN-B na mesma data que você gostaria de comprar. Mas esse movimento está acontecendo. É importante que a gente tenha alguns números desses dois grandes planos nossos, 54 mil participantes no total, no saldado, sendo 39 mil aposentados, 6.300 pensionistas e 8.500 na ativa. Esse é o número novo que eu tinha, não estou reduzindo aí o pessoal que está saindo nesse PDV. Já o não saldado traz, então,
um grupo de 5.600 participantes, dos quais 4.153 são aposentados, 543 pensionistas e 928 na ativa. Também não contabilizando aí o número de colegas que saiu no PDV. Mas eu acho importante também, pessoal, a gente fazer uma análise no longo prazo, tá? Investimentos em previdência são investimentos de longo prazo. E a gente não está no Reg Replan saudado ou não saudado para investir dinheiro, e sim para fazer aplicação para aposentadoria. Nos últimos 5 anos, o saudado gerou um resultado de 75,3% contra uma meta atuarial de 66,5%. O não saudado, um resultado de 69,09%, também com uma meta de 66%. Portanto, no longo prazo, esses dois planos continuam aí superando a meta atuarial. Eu quero lembrar a vocês que na renda fixa, tanto o saudado quanto o não saudado superaram a meta atuarial. 5,20 para o saudado no resultado dos investimentos e 5,01 no resultado dos investimentos. Já na renda variável, o saudado apresenta um resultado negativo de 8,21 e o não saudado de 7,78. Esse resultado que você cita aí, Nilson, de 8,2, ele é acumulado entre todos os planos, né? No acumulado do período, nós temos um resultado negativo no saudado de 7,7, sendo que desse resultado negativo, 1.700 foi produzido no primeiro semestre, tá? Porém, quando você faz o ajuste de precificação, que é o resultado das aplicações em NTNBs, que são marcados na curva, nós temos um ajuste de 4,5 bilhões, o que reduz o nosso equilíbrio técnico ajustado de 7,7 para 3,2, contra um limite de equacionamento de 5,2. Então a pergunta é, há uma preocupação para um novo equacionamento? Ele é distante. Risco de novo equacionamento, qualquer plano BD sempre vai ter. Mas está distante porque nós temos uma distância significativa aí de mais de 2 bilhões dentro da norma que prevê a necessidade de um novo equacionamento. Já no Reg Replan não saudado, nós tivemos então um equilíbrio técnico acumulado de 592 milhões negativos, porém o ajuste de precificação traz 538 milhões positivos, o que leva a um resultado pequeno negativo para o plano de 54 milhões. Mas eu queria trazer uma notícia boa, né? A notícia boa é que já no resultado de julho, a gente começa a reverter essa situação e seguramente em agosto vai ser muito melhor. O resultado de julho já começa a Bolsa a ter uma reversão. Para vocês terem ideia, nosso resultado do Reg Replan saudado, que atingiu no ano 1,7 bi negativo, só no mês de julho já deu mais de 500 milhões positivo. Isso já é um alento. Portanto, assim, é importante acompanhar a preocupação por parte do participante, a gente entende como extremamente adequada, estar preocupado, mas nós aqui na gestão estamos mais preocupados ainda. E fazendo todo o modelo de gestão, toda a necessidade de ajustes internos nos planos, buscando equilibrar a carteira, fazendo migrações para títulos públicos e renda fixa, de modo que possam dar sustentação nesse plano, que possam dar tranquilidade a ele. Nós já fizemos um ajuste no início do ano, nós tínhamos 17% em renda variável, estamos fechando o semestre com 10% em renda variável nesse plano. Significa dizer que essa janela de oportunidades de aquisição de NTNB a taxas que possam nos dar tranquilidade ocorreram. A média das taxas ficou em torno de 5,9%, mas tivemos a oportunidade de comprar títulos públicos acima de 6%. Portanto, o participante pode ter a certeza que nós estamos aqui na FUNCEF fazendo todo o ajuste necessário para que não haja um novo equacionamento, e nós não acreditamos nesse equacionamento no curto prazo, porque temos sim uma projeção. A exemplo do que ocorreu no ano passado, que o primeiro semestre foi ruim e o segundo semestre foi muito bom, nós estamos trabalhando com essa projeção de uma revertida significativa nesse resultado já no segundo semestre e trabalhamos com a projeção de um resultado positivo para o ano. Ô, Rogério, então a gente pode dizer
pela sua explicação, que o vilão da história, né, vamos chamar assim, é a renda variável, mas assim como em 2023, que no primeiro semestre a renda variável teve um resultado ruim, no segundo semestre começa a apresentar resultados melhores. Mesma coisa que aconteceu em 2023, né, com projeções melhores. E também você trazendo que a FUNCEF está trocando a carteira, né, de renda variável, obviamente que paulatinamente isso vai acontecendo, né, para a renda fixa, para fazer com que os resultados sejam melhores possíveis. E aí, uma boa notícia, né, que o Rogério traz é que em julho já temos resultado positivo e agosto também já projeta resultados positivos. Adenir, bem-vindo à nossa bate-papo aqui da FUNCEF, debatendo FUNCEF em 15 minutos, um pouco em cima do que o Rogério falou, né, dos resultados da economia, tal. O mercado afirma, né, que a economia brasileira tem performado de forma surpreendente. Eles dizem que é uma surpresa o que tem acontecido, né? Tanto os resultados de 2023, que o Rogério acabou de citar, né, que inclusive o nosso resultado aí, ampliando isso, o PIB foi um resultado positivo. O resultado do PIB do primeiro semestre nosso aqui também é um resultado positivo, com projeções do governo, boas projeções de resultado para o final do ano, né? Você considera que isso seja na verdade, assim, o que você entende? É política acertada? É sorte mesmo do governo? Que caminho que você acha? E peço também que você cumprimente os nossos telespectadores. Olá, colegas participantes. Olá, colega dos grupos virtuais em que atuamos. Sempre importante e muito prazeroso estar aqui para trocarmos algumas ideias com os nossos participantes e também falar um pouco, não é, Nilson? A quem cumprimento, Nilson, Rogério, por estarem com a gente hoje aqui também. Sempre é importante a gente ter esse olhar carinhoso acerca da nossa FUNCEF. Como eu sempre digo, né, a FUNCEF, o nosso plano de saúde, tem uma importância capital para os participantes e para os colegas ativos, né, da Caixa e os aposentados e assistidos. Então, eu diria que, assim, Nilson, sendo bem objetivo em relação à sua pergunta e com relação ao seu questionamento, eu creio que, dada o elevado nível em que se encontra a taxa Selic no país atualmente, em função de uma pandemia que exigiu aí uma atitude mais drástica de redução por parte do Bacen da nossa taxa Selic, e agora, né, para contenção da inflação, houve, né, esse movimento de subida da taxa Selic. Então, é muito comum que a gente tenha, então, por parte do governo, e é o que tem sido visto e tem sido feito no país e em outros países também, a adoção que a gente chama de medidas anticíclicas. Então, para reduzir o efeito de uma taxa Selic, que ela é desconfortável do ponto de vista dos investimentos, do ponto de vista da economia como um todo, você vai ter o movimento do governo tentando abrandar, então, os efeitos negativos e nefastos para a economia. Então, você tem ali, de fato, uma atuação do governo que tem dado certo em função de que se percebe aumento do PIB, em que pese a taxa Selic em níveis e patamares entre os maiores do mundo, quando se considera a taxa líquida, né, descontada da inflação. Você considera, então, esse aspecto. Você tem PIB crescendo no país, você tem as taxas de desemprego caindo significativamente, então isso é importante, especialmente para a classe mais desabastada, vamos dizer assim, que depende, né, do seu dia a dia, do seu trabalho para a sobrevivência, quando às vezes a economia como um todo, né, em função da própria Selic elevada, não tem correspondido às expectativas do Bacen e do governo como um todo. Então, as medidas do governo infra, né, tentando fazer um antiponto, né, um contraponto a essa taxa Selic desestimuladora da atividade econômica, tem dado certo, via as obras públicas, via atuação com a baixa renda, através das bolsas e demais atuações do governo, que tem feito com que, de fato, a economia reaja a partir da base, como se costuma falar. O que isso quer dizer? É consumo na base que faz com que toda a estrutura da economia reaja positivamente, trazendo
como diz o nosso autor Fischer, né, trazendo benefícios para toda a cadeia produtiva, porque se você divide o bolo, né, você dá condições de todo mundo poder consumir a partir da base, você vai ter efeitos até o topo da base. Então, é um benefício que você vai percebendo em toda a cadeia produtiva e que tem dado certo, porque esse estímulo para que a atividade econômica reaja, ela tem dado certo e não tem gerado inflação. Então, ele está sendo conduzido de maneira eficaz, sem gerar inflação, mas ao mesmo tempo mantendo um padrão de vida, especialmente para as classes mais sofridas, gerando emprego e ao mesmo tempo consumo. Então, aliado a isso, né, Nilson, com a política que está sendo adotada em países centrais, como Europa e Estados Unidos, então você está tendo nos Estados Unidos também um bom desempenho lá da economia. Você está tendo, agora deverá haver, né, essa semana, inclusive, um ponto de redução da taxa deles lá, a partir do Fed. Então, isso acaba estimulando a economia dos outros países centrais, que o Brasil é um grande exportador de commodities. Então, como um todo, percebe-se que a condução do Banco Central e do governo brasileiro, concatenada com esses eventos externos, que são muito importantes, o Brasil depende amplamente das suas exportações, do mercado externo, tem dado certo e tem, de fato, atingido o objetivo de trazer mais alívio para a comunidade brasileira como um todo, para a sociedade como um todo, em que pese, como eu falei, vivermos aí a segunda maior taxa de juros efetiva do planeta. Adenir, eu gosto dessa definição, né, de dividir o bolo para crescer, né? Para que os nossos espectadores entendam, né? Nós tínhamos uma política antes que se pensava, vamos fazer o bolo crescer para depois dividir entre todos, entre toda a sociedade, entre toda a população mais carente, etc. Né? E é essa política que o Adenir traz de anticíclica, né? Investimento em bolsas, em políticas públicas, né? Significa o contrário, né? Você joga dinheiro na economia, né? Ou seja, você divide o bolo agora e essas pessoas passam aí para o mercado a consumir e fazendo o bolo crescer a partir da divisão desse bolo. Muito boa alusão, né, que a gente ouve e acho que isso fica bem claro para as pessoas. Rogério, queria te fazer uma segunda pergunta, então. O Reg Replan, que é um plano que concentra seus ativos, maioria em renda fixa, né, que são os títulos públicos, como performar melhor, mantendo conservadorismo e sabendo que os recursos devem estar disponíveis, né? Pois trata-se de um plano maduro, né? Então tem que ter dinheiro em caixa para poder pagar os aposentados, né? Então a pergunta é essa, né? Como performar melhor nesse campo, né, de renda fixa? Nilson, de fato, hoje nós temos o Reg Replan saudado e não saudado, caminhando para uma maior concentração em títulos públicos. Ao longo do tempo, a gente teve essa carteira com mais papéis de renda fixa, até mais num passado aí, por imposição, inclusive, de aplicações muito concentradas em Vale, desde a época da privatização lá em 98, mas enfim, esse é um passado que já não existe mais. De fato, você citou uma questão que é um dilema para nós. Nós temos um plano que tem um déficit, que precisa de segurança, mas ao mesmo tempo precisa gerar rentabilidade para cobrir este déficit. E a forma que nós temos de gerar rentabilidade é uma possível aplicação em renda fixa, que é o que vai pode descolar significativamente da meta atuarial. Essa, então, é uma matemática, um trabalho de projeção que precisa ser feito pela área de investimentos e é feito anualmente através da política de investimento, que é refeita a cada ano e pode ser revista também no decorrer do ano, em caso de necessidade. Entendemos e nós estamos vivendo um momento com uma oportunidade grande, que é exatamente o momento de comprar títulos públicos com uma rentabilidade e um spread acima da nota metatorial. É o que vai nos trazer esse conforto da segurança que precisamos e o conforto de que nós teremos um spread, mesmo que não tão grande assim como se poderia adquirir na renda fixa,
mas ainda assim um spread que pode nos gerar a cada ano essa situação aí do ajuste de precificação que não nos levará a um novo equacionamento. Mas ainda assim, Nilson, a gente precisa trabalhar com certo cuidado, porque você também não pode vender os seus papéis de renda variável em momentos de baixa, senão você realiza perda. Então, a diretoria de investimento tem uma equipe extremamente qualificada, seu diretor, seus técnicos fazem uma gestão muito adequada dos nossos ativos e que estudam aí todos os dias alternativas que possam nos trazer a segurança que o plano precisa, por ser um plano maduro, e a possibilidade de rentabilidade acima da meta atuarial que nos permita um resultado que nos ajude a diminuir esse déficit que nos persegue há tanto tempo. Essa é uma luta diária e podem ter certeza que a diretoria de investimento aqui da FUNCEF está preparada e faz esse estudo para que não geremos novos impactos negativos aos nossos participantes e assistidos. Quando você fala da equipe da FUNCEF, né, a gente sabe que lá tem diversos profissionais de mercado muito qualificados, né, que estudam o mercado, né. Então é importante saber que a gente tem esses técnicos lá, né, que a FUNCEF ela está coberta de pessoas qualificadas. E uma outra coisa que você traz, né, quando você fala da venda da renda variável, né, dos papéis de renda variável, também não é simples, né, para um player do tamanho da FUNCEF resolve vender uma posição que ela tenha, por exemplo, em Vale, ou seja, uma outra posição, ela mexe com o mercado na hora, né? Então também ela não pode sair vendendo tudo de uma vez, né? Que aí o mercado cai, as ações caem e aí vai vender lá embaixo. Então é um jogo, né, de xadrez, né, sabendo a hora que entra, a hora que sai e tal, para voltar, mas o importante é isso, é buscar um rendimento que bata a meta atuarial, né, e que tire aí da frente da gente esse equacionamento, né, que tanto prejudica os nossos aposentados, né? Isso a partir dos investimentos, obviamente que não é só isso. Adenir, os resultados positivos da economia brasileira, de que forma podem impactar positivamente nos resultados da FUNCEF? É a pergunta simples, né? Como que esse resultado de bolsa, de títulos, etc., ou mesmo da economia, né, do PIB crescendo, como que ele pode atingir positivamente os resultados da FUNCEF? Muito boa e pertinente a sua pergunta, o seu questionamento, Nilson, porque a gente percebe o quê, né? Que tudo está interligado, né? A FUNCEF não está desligada do que ocorre no país, nem os demais fundos de pensão brasileiros, evidentemente, assim como o Brasil também está ligado ao que acontece em nível mundial. Então, uma crise na Europa pode sim afetar o nosso país e, por consequência, a FUNCEF. Por quê? Porque a FUNCEF é um grande investidor, seja em renda fixa ou renda variável, ela aplica os recursos nesses mercados. Então, o que ocorre nos mercados como um todo acaba, evidentemente, impactando os seus resultados. O que nós percebemos, Nilson, analisando assim os números da FUNCEF, hoje, 16 de setembro de 2024. Hoje, estamos a 1,2 da máxima histórica da Bolsa de Valores brasileira, às 10 horas e 35 minutos da manhã de hoje. Então, o que eu quero trazer com isso? O diretor eleito Rogério Vida, há pouco, trouxe a informação acerca do resultado do primeiro semestre da FUNCEF, que foi fortemente impactado, principalmente pela oscilação negativa da Bolsa de Valores no primeiro semestre. O mercado como um todo sempre tem essa visão e sabe que o primeiro semestre na Bolsa Brasileira ele é mais desafiador. Tanto é que existe, Nilson, um ditado entre os investidores, de modo geral, que é o seguinte: sell May and go away. O que significa, né, traduzindo aqui? Venda em maio e deixe, né, vá longe, porque demora para recuperar. Por exemplo, maio, historicamente, é o mês, né, de baixa na Bolsa. Para nós, né, na Bolsa Brasileira, o primeiro semestre como um todo é um semestre bastante desafiador.
Historicamente, o segundo semestre já é um semestre mais favorável. Tanto é que, veja você, Nilson, que o segundo semestre do ano passado foi um semestre muito bom, muito positivo para a economia, para a Bolsa Brasileira e para a FUNCEF também, né? A gente teve no final do ano passado um desempenho muito bom de Vale, por exemplo, que acabou afetando positivamente os números aí da nossa fundação. O que se espera, então, para esse segundo semestre agora deste ano? Em que pese eleições americanas, que sempre acabam trazendo, né, uma volatilidade maior aos mercados mundiais. Todo mundo acompanhou, né, inclusive o atentado ao Donald Trump, e sempre acaba, né, tendo aí um impacto nos mercados como um todo. Então, esse segundo semestre, em que pese haver também eleições municipais no país, que são um preâmbulo para as eleições presidenciais, para daqui a 2 anos, todo esse contexto acaba impactando. Mesmo assim, então, a gente já teve há alguns dias a Bolsa Brasileira batendo recordes históricos, né, jamais vistos. Banco do Brasil, por exemplo, que é uma blue chip da nossa Bolsa de Valores, Nilson, a questão de 10 dias atingiu também o TH, que a gente fala, o topo histórico, né? O maior valor de mercado já visto para aquela instituição desde a sua fundação, né? Há 200 anos, né? Há um bom tempo. Então, o que isso significa? Desde a assunção do novo governo central brasileiro, a Banco do Brasil subiu 85%, né? Em questão de 1 ano e meio, né? Por aí, pouco mais, né? Vale, né? Vale já vem vindo numa situação diferente. Por quê? Porque Vale, Nilson, é muito dependente do valor, né, da cotação do minério de ferro. Isso impacta, né, lá em Dalian, na China, que é o grande importador de ferro. Então, o mercado também sabia que isso ocorreria, porque o grande auge, né, foi lá em 2021, no centenário, né, da Revolução Socialista Chinesa, que o governo estimulou a economia até para comemorar um bom centenário, né? Após isso, evidentemente, teria que haver ajustes na economia chinesa, é o que está ocorrendo, né? E você tem também, Nilson, importante destacar a Petrobras, que também atingiu o topo histórico, né, há poucos dias, e vem batendo os recordes ao longo dos meses. Por que eu trouxe esses três? Falei de Banco do Brasil, falei de Vale, falei de Petrobras. Porque essas empresas, junto com bancos de modo geral, Petrobras e Vale, né, respondem por aproximadamente 50% do resultado aí da nossa Bolsa de Valores brasileira. Então, podemos dizer que esses três setores praticamente comandam o resultado da Bolsa de Valores, porque as demais empresas acabam acompanhando na sequência o bom andamento da mesma. Então, isso é um aspecto positivo para este semestre. E acaba impactando, Nilson, o que nós falamos há pouco aí, né? Se nós fechássemos o ano agora, se nós estivéssemos fechando o ano da FUNCEF agora neste dia, então a gente já estaria com aproximadamente 2% positivo em renda variável no IBRX, fazendo aí uma analogia com o IBRX, né? Evidentemente que a FUNCEF e os demais FPs adotam o último dia útil do ano para fazer o fechamento contábil dos seus números, né? Então, a gente vai ter que aguardar o fechamento do ano para ver o que se passa. Um ponto que é importante destacar, Nilson e colegas participantes, é o quê? É o movimento cíclico dos mercados. A cada 6, 7 anos, nós temos nos mercados mundiais a chamada correção, e essa correção geralmente é muito forte. Então, lá para 2026, aí sim, a FUNCEF e os demais FPs têm que ter um plano, né, um plano aí bastante importante, que a gente fala, né, de mitigação de riscos, porque historicamente, ao longo das décadas, a cada 6, 7, 8 anos ocorre aí o ajuste, e a gente lembra bem o que aconteceu em 2020, né, em que os mercados como um todo despencaram, e isso traz efeitos para a Bolsa de Valores e para os demais FPs que investem, né, acabam investindo nesses mercados, né, inclusive em Bolsa e renda variável. Então, o mercado como um todo tem uma visão bastante positiva do ano de 2024 e que está, de fato, se refletindo. Hoje, inclusive, a Bolsa está subindo novamente, né? Agora, existe, sim, essa necessidade da gestão dos riscos que deve ser feita, e a gente sabe, né?
que a equipe técnica da FUNCEF tem esse acompanhamento, tem feito esse trabalho, assim como a gente sabe que é feito lá na Valia, né, que é do pessoal da Vale, a Previ, o pessoal do Banco do Brasil. Então o mercado tem que ficar antenado com isso, e os nossos fundos de pensão da mesma maneira, já que estão expostos, né, a esses resultados de bolsa, já que nós temos aí algo em torno, né, no caso da FUNCEF, algo em torno, Nilson, de 15% de exposição em renda variável. Então, o que eu diria objetivamente em relação à sua pergunta? Sim, os mercados como um todo impactam. Quando há crise, as taxas de juros acabam sendo elevadas, gerando oportunidade, Nilson, em renda fixa. E quando há crise, a bolsa e as bolsas como um todo despencam, gerando oportunidades em renda variável. Então, fazendo essa boa gestão entre riscos e oportunidades, você acaba, assim, colhendo aí bons louros, bons resultados, e daria para nós discursarmos aqui, Nilson, pelo menos uma manhã inteira só sobre renda variável e sobre renda fixa, que não é o caso aqui. Mas sendo objetivamente objetivo na sua resposta, na sua pergunta aí, eu diria assim, temos assim boas perspectivas para este segundo semestre, como eu falei há pouco, né? Agora, claro, no longo prazo é importante que se faça uma boa gestão de riscos, porque as crises ocorrem, elas são praticamente certas, né? Daria para falar uma manhã só sobre gestão de crises, né? Não é o caso aqui, então, e a gente fica tranquilo, porque o que ocorre? Como eu já falei há pouco, se o primeiro semestre já foi negativo em renda variável, agora já está mostrando recuperação neste segundo semestre. Se fosse hoje o último dia útil do ano, Nilson, já estaríamos positivo em torno de 2% aí em renda variável, que no nosso caso seria o IBRX, né, que a FUNCEF investe. Então, estamos bastante otimistas com relação a este aspecto aí também. Então, Adenir, obrigado aí pela explanação, muito importante, mas eu queria já, de cara, vocês dois apresentaram que os resultados tendem, né, a ser bons no segundo semestre. Se eu não me engano, Rogério, o resultado de setembro deve sair lá pelo meio de outubro, né? Então, que daí nós estamos falando de um final de um trimestre, né? Queria que a gente já tivesse um compromisso aqui com os participantes, que quando saísse esse resultado de setembro, que a gente voltasse aqui para um programa para dizer para os nossos participantes, né, se essa projeção que está sendo feita por nós aqui está no caminho certo ou precisa de ajuste. Nilson, achei excelente a sua sugestão, tá? Vamos sim, assim que sair o resultado do trimestre, fazer um novo vídeo para que nós possamos já trazer os resultados ao participante, e tenho certeza que serão muito melhores do que os apresentados no primeiro semestre. Quero aproveitar aqui a oportunidade para mais uma vez agradecer a você, agradecer o time aí que cuida das gravações, que faz o trabalho de edição das matérias, né, pela oportunidade, pelo convite, e principalmente agradecer ao participante que esteve conosco nesse programa e que permaneceu até agora ao fim do programa, assistindo a esse debate que eu acho de extrema importância para que o participante possa, então, conhecer de fato todos os números. Obrigado, participante, a todos e todas, e um forte abraço aí, Nilson, e até o nosso próximo programa. Eu queria, Nilson, também agradecer a oportunidade, agradecer a todos os participantes que nos acompanham, agradecer a quem nos acompanha também nas mídias sociais. Muito importante que a gente fique de olho no nosso resultado, no resultado da FUNCEF, no que é feito na nossa FUNCEF, que representa o nosso futuro e o futuro das nossas famílias. Lembrar aqui, Nilson, que a última vez em que nos apresentamos aqui, falávamos do perigo que seria, né, entre aspas, de a gente estar investido em Vale com uma grande concentração. Naquele momento, a Vale estava acima de 100 reais a cotação do ativo, né? Imagine se a gente tivesse mantido, né, a aplicação concentrada em Vale, que hoje não está nem na cotação de 60 reais.
Então, eu quero me colocar à disposição sempre, Nilson, precisar, estamos aí à disposição, eu agradeço, e sempre que houver necessidade, a gente está aí sempre podendo, né, contribuir, a gente está aí à disposição do que os colegas aí entendam importante, porque eu creio que o que está sendo feito nesse Debatendo a FUNCEF em 15 minutos e que vem sendo feito ao longo dos tempos é muito, muito importante para trazer transparência, para trazer, de fato, a realidade acerca do nosso fundo de pensão, que, como eu falei, representa o nosso futuro e representa também o futuro de nossas famílias. Obrigado, estamos juntos. Obrigado, Rogério. Obrigado, Adenir. Assim, a intenção, né, desse programa Debatendo FUNCEF em 15 minutos é levar informação de qualidade para os nossos participantes, né, porque a gente vê muito nas redes sociais, né, desinformações e intencionais, inclusive, né, de querer desacreditar no nosso plano de pensão, nosso fundo de pensão, né, e a nossa intenção aqui, então, é sempre, sem passar o pano, né, obviamente, né, mostrar com clareza como que andam as coisas. É isso, então, já combinamos aqui um próximo programa sobre esse tema, né, porque nós teremos outros, né, quando saírem os resultados do trimestre, né, que seriam os resultados de setembro, para a gente fazer uma análise de novo, tanto com a Adenir, tanto com o Rogério. Obrigado, Rogério, obrigado, Adenir, obrigado a todos pela participação, um forte abraço a todos.